Eu sei exatamente o instante em que a floresta percebeu que eu estava ali. Não foi um barulho, um estalo de galho ou o ruído de uma criatura se movendo. Foi o oposto. Foi o desaparecimento do som que me avisou. A floresta não gritou. Ela se calou, em uníssono, como se uma mão gigantesca tivesse apertado a garganta do mundo natural. Essa quietude não era a calmaria benigna do final da tarde que eu, Elias, um cartógrafo que viveu metade da vida mapeando áreas de risco, conhecia. Não era o silêncio da exaustão ou da espera. Era uma anulação. Era como se tivessem drenado o próprio ar de vibração sonora, deixando para trás apenas o vácuo gelado e a batida frenética do meu próprio coração, que de repente parecia incrivelmente alto, obsceno em sua vivacidade. Essa é a verdade que me persegue. A floresta ficou em silêncio quando eu olhei para trás, e esse silêncio era a voz de algo que me esperava. Eu estava terminando o trabalho de campo na Serra do Olho Morto, uma região conhecida por suas variações climáticas súbitas e pela densidade quase impenetrável das árvores milenares. Já passava das 17h30 e a luz morria rapidamente, engolida pelas copas escuras dos pinheiros. Minha rotina exigia que eu estivesse fora da zona de maior isolamento antes que o crepúsculo se transformasse em noite completa. Eu conhecia o caminho, conhecia as pedras soltas, a vala do córrego seco, o cheiro metálico de terra úmida. O meu mundo era previsível, baseado em coordenadas geográficas e leituras de bússola. O pano de fundo da minha existência na floresta era sempre um bordado de ruídos. O canto errático dos pássaros noturnos começando seu turno. O zumbido incessante dos insetos que formavam uma nuvem invisível de estática sonora. O farfalhar das folhas secas sob a passagem de pequenos mamíferos. Esses sons eram a respiração da floresta. Eu estava a menos de 1 quilômetro da minha caminhonete, o peso da mochila de equipamentos me incomodando nos ombros, quando notei o primeiro erro. Não um erro meu, mas um erro na sintaxe da natureza. O vento, que momentos antes soprava constante e frio, sacudindo os galhos mais altos e fazendo a mata suspirar, subitamente parou. Não diminuiu, parou. Foi uma interrupção bruta, como se tivessem fechado uma torneira de ar. O silêncio que se seguiu à pausa do vento não durou nem 3 segundos, mas foi tempo suficiente para que a ausência se registrasse em meu cérebro como um alarme vermelho estridente. Meu instinto, treinado por anos, mandou que eu parasse e escutasse. Fiquei parado com os músculos tensos, sentindo a umidade da camisa fria contra a pele. O tecido sonoro da floresta deveria ter retornado, talvez com o dobro da intensidade para compensar a pausa. Mas ele não retornou. Os insetos se calaram. Os pássaros que 5 minutos atrás disputavam o espaço sonoro com chamados agudos, emudeceram. O ruído constante e de baixa frequência que a floresta emite, aquele som que você só percebe quando ele se vai. O ruído das árvores crescendo, da água subterrânea fluindo, dos milhões de organismos microscópicos se movendo, tudo isso simplesmente desapareceu. O que sobrou era uma pressão nos meus ouvidos. Não a pressão do ar, mas a pressão da ausência. Era tão denso que parecia ter peso. Eu podia ouvir o sangue pulsando nas minhas têmporas, e cada passo que eu dava agora era um tambor solitário contra um palco vazio. A racionalidade tentou lutar. É um predador grande, sussurrou a voz lógica dentro da minha cabeça. Ursos ou grandes felinos fazem isso antes de caçar. Eles se movem e a mata se cala. Mas eu sabia que não era assim. Quando um predador silencia a floresta, o silêncio é localizado pontual, seguido por um rápido retorno do ruído quando o perigo passa ou se move. Esse silêncio, no entanto, era uniforme, abrangente, e parecia se estender até onde meus olhos podiam ver através da escuridão crescente.
Eu comecei a andar mais rápido, transformando meu passo firme em uma corrida desajeitada sob o peso da mochila. Eu precisava sair dali e rápido. A sensação de estar sendo observado não era mais uma paranoia, era uma certeza física que me causava náuseas. Eu sentia os olhos na nuca, não os olhos de um animal que se esconde atrás de um arbusto, mas os olhos da própria geografia. E então, o segundo erro, o som sutil que não deveria estar lá. Eu estava correndo sobre um leito de agulhas de pinheiro secas, o que naturalmente criava um som amortecido e ligeiramente arrastado. 2 passos, 3 passos, mas entre o meu segundo e o terceiro passo, eu ouvi algo mais. Não era o eco, era o som de algo que imitava meu movimento, sempre 1/4 de segundo atrasado, sempre na mesma cadência. Eu parei abruptamente, deslizando minhas botas na terra úmida. O meu som de freio foi alto. O som do outro parou no exato momento em que eu parei. Não houve a continuidade de um movimento que precisava desacelerar. Foi uma pausa instantânea, precisa, como se a coisa estivesse ouvindo meu sinal e respeitando o momento de parada. O meu coração agora tentava saltar para fora do meu peito. Eu estava respirando fundo, o ar frio raspando minha garganta, e o único som no mundo era minha própria agitação e o silêncio denso da floresta. Eu forcei a voz. Quem está aí? A voz soou patética, quebrada, engolida instantaneamente pelo vácuo que me cercava. Nenhuma resposta. Nem um galho estalando, nem o farfalhar de uma folha. Se fosse um caçador ou um guarda florestal, o protocolo exigiria uma resposta. Eu girei a cabeça, escaneando os troncos. A luz estava quase acabada, e as sombras eram tiras de tinta preta entre o cinza das árvores. Eu peguei a lanterna tática de LED da alça do peito e a acendi, forçando um feixe estreito para a escuridão. O feixe era forte, mas era insuficiente. A escuridão parecia absorver a luz, não apenas ser iluminada por ela. Mirei a luz em uma árvore particularmente grossa que ficava a uns 20 metros atrás de mim. Era um marco que eu reconhecia, com um crescimento estranho de fungos na base. Eu tinha passado por ela talvez 10 minutos antes. Não havia nada lá. Mas quando eu movi o feixe rapidamente, varrendo a borda da luz para a direita, eu juro que vi um movimento. Não foi a forma de um animal ou a silhueta de um homem. Foi um deslocamento sutil, uma perturbação no padrão visual, como o ar quente subindo de uma estrada no verão. Um instante de distorção, e então, nada. Eu me recusei a ceder ao pânico. Eu era um homem da ciência, da lógica. Eu precisava de evidências físicas. Eu liguei o GPS de mão e marquei minha posição. Eu faria um teste de movimento. Andaria 10 passos para a frente, depois pararia. Se o som seguisse, eu teria certeza. Eu dei o primeiro passo. O ranger da minha bota foi o ruído mais agressivo que eu já tinha feito. Eu dei o segundo passo, o terceiro, e então o som voltou. Shh, shh, shh. 3 passos, acompanhando o meu. Era mais do que imitação. Era sincronia. Era deliberado. Eu joguei a mochila de equipamento pesado no chão. O baque surdo deveria ter sido amortecido pelas agulhas de pinheiro, mas o silêncio o amplificou, transformando-o em um som de colisão maciço. Eu comecei a correr, não pensando no caminho, mas apenas em me afastar daquele ponto, daquela árvore, daquela escuridão que parecia se fechar em anel. Eu estava correndo e o único som audível era a minha respiração ofegante, meus pés martelando a terra e o shh constante e regular vindo de trás. Não mais 1/4 de segundo atrasado, mas fundido ao meu próprio som. Como se o que quer que estivesse me seguindo tivesse agora ajustado seu ritmo para ser perfeitamente acoplado ao meu. Eu estava sendo seguido por meu próprio eco fantasma. A tensão se tornou insuportável.
Eu não conseguia continuar correndo, sabendo que aquilo estava a poucos metros, movendo-se exatamente como eu, mas de uma forma que não perturbava o silêncio opressor da floresta. Eu precisava quebrar o padrão. Eu precisava olhar. Eu forcei meus joelhos a travarem no meio de um passo, deslizando em uma parada brusca que quase me fez cair. E num movimento rápido e doloroso para o meu pescoço, eu girei. O foco da minha lanterna era um círculo instável de luz bruxuleante e eu o apontei diretamente para onde o som vinha. O que vi não foi o que quebrou minha racionalidade, foi o que eu não vi. Naquele ponto, a uns 12 metros de mim, onde a escuridão era mais densa, o som cessou. Imediatamente, sem a inércia do ar, sem a dissipação de ruído. E a floresta, que já estava silenciosa, se aprofundou em um mutismo que me fez duvidar da minha própria audição. Não era apenas a ausência de ruído natural. Era como se a própria vibração da vida tivesse sido forçada para fora daquele perímetro. Eu vi as árvores, pinheiros, carvalhos jovens, samambaias secas, mas eu os vi em uma quietude total. As folhas nas pontas dos galhos mais baixos, que eu sabia estarem sujeitas ao mínimo movimento do ar, estavam perfeitamente imóveis. Não havia o menor farfalhar, nem o balanço de um galho. A cena parecia uma fotografia congelada, um diorama tridimensional sob a luz fraca da minha lanterna. E o chão? Eu vi o chão coberto por agulhas de pinheiro e terra escura. Eu esperava ver um vulto, um par de olhos refletindo o LED, ou talvez apenas a marca de patas ou botas que justificasse o som. Não havia ninguém. Mas havia algo no chão que não estava lá quando eu passei por aquele local na ida. Na terra úmida, onde as agulhas secas tinham sido varridas para os lados, havia uma marca. Não era a pegada de uma bota ou a pata de um animal. Era uma linha perfeitamente reta, desenhada como se por um objeto pontiagudo e pesado, que terminava em um pequeno círculo cruzado. Era a forma mais simplória de um símbolo, mas a precisão geométrica em meio à desordem natural era aterrorizante. O símbolo não estava lá antes. Tinha sido feito no meio da minha corrida. Tinha sido feito por algo que me seguiu, que se moveu sincronizado comigo, e que foi capaz de parar e realizar essa marca sem emitir um único som, sem sequer balançar uma folha no processo. A mente humana é programada para buscar o predador, o assassino, o monstro físico. Mas o que eu vi era a prova de uma inteligência que controlava o ambiente de uma forma impossível. Não estava me observando de dentro da floresta. Era a floresta. O meu medo atingiu o nível da insanidade. Eu estava olhando para o epicentro do silêncio, para o lugar onde a natureza tinha morrido para me dar um aviso. Naquele instante de imobilidade, com a lanterna tremendo na minha mão e o símbolo bizarro gravado na terra, eu senti a umidade aumentar. Não a umidade do ar, mas a umidade da morte. Eu soube, com uma certeza fria que gelou o sangue nas minhas veias, que a coisa que me seguia não precisava correr ou respirar como eu. Ela estava brincando. Eu virei meu corpo e comecei a correr novamente, sem me importar com a mochila deixada para trás. Eu não olhei para trás uma segunda vez. O silêncio que havia se instalado quando eu girei para encarar a escuridão não ficou restrito àquele círculo de visão. Ele se expandiu. Ele me envolveu. Agora, enquanto eu corria cegamente pela escuridão da Serra do Olho Morto, eu não ouvia mais o som da minha imitação fantasma. O silêncio era total. O vazio que me cercava era a prova de que eu estava no centro de uma bolha de anulação sonora que se movia comigo. Eu não estava mais fugindo de algo na floresta. Eu estava fugindo da própria floresta. Eu precisava alcançar o que chamamos de clareira da cicatriz, um grande campo aberto que marcava a fronteira da mata densa, antes que a coisa decidisse que o jogo tinha acabado. Eu sabia que se aquele silêncio se mantivesse até lá, eu não sobreviveria para ver o amanhecer.
Eu sei que vocês precisam de todos os detalhes, precisam entender a natureza desse horror. Mas a única certeza que me restou naquele segundo era que eu precisava atravessar o campo aberto o mais rápido possível antes que o escuro absoluto me alcançasse e antes que aquilo viesse me buscar, me levando para a escuridão silenciosa de onde não há retorno. A escuridão estava ficando mais espessa e o silêncio mais faminto. Eu não me atrevia a respirar. A única coisa que me salvou naquele instante de paralisia absoluta foi a percepção de que se eu inspirasse, o som do ar raspando em meus pulmões seria um trovão, um convite que eu não queria dar. A floresta não apenas havia silenciado, mas o próprio ar parecia ter se solidificado em uma gelatina invisível e pesada. Quando olhei para trás, na direção exata de onde viera a certeza da observação, não encontrei olhos, nem pelo, nem a forma definida de um predador comum. O que vi foi um buraco no mundo. Estava a poucos metros de mim, mal definido pela luz lunar filtrada, que deveria estar quebrando a escuridão em padrões de prata e sombra. Em vez disso, havia uma área específica, aproximadamente da altura de um homem alto, onde a luz simplesmente se recusava a tocar. Não era uma sombra densa de árvore, pois não havia tronco ali. Era uma ausência tridimensional de iluminação. Um vácuo visual que parecia absorver a própria retina. E era ali que a borda do silêncio residia. Era ali, naquela fronteira, que o ruído ambiental da noite terminava de maneira abrupta e antinatural. O segundo gancho se fechou ao redor da minha garganta, sufocando qualquer tentativa de raciocínio lógico. Aquilo que estava ali não era um animal caçando, nem um fantasma preso, mas algo que manipulava as regras fundamentais da física. Aquilo era feito de supressão, e a supressão estava mirando diretamente em mim. O cenário era agora irremediavelmente hostil. Eu estava no coração da mata. A trilha que eu seguira parecia ter se dissolvido na névoa úmida que pairava ao nível do chão. E a única direção que eu podia tomar era para longe daquela mancha negra, daquela fenda na realidade. O pânico me dizia para correr, mas o silêncio me prendia, como se o medo de gerar som fosse mais forte do que a ameaça iminente. O conflito escalou quando a forma começou a se mover. Não andava, não deslizava, simplesmente estava mais perto. A diferença era quase imperceptível. Apenas a percepção angustiante de que a zona de silêncio tinha se expandido em minha direção, sugando talvez mais 1 metro quadrado de musgo e ar noturno para o seu domínio mudo. Tive a terrível sensação de que se o silêncio me alcançasse, eu também seria absorvido, transformado em mais um componente inerte daquela caçada silenciosa. Meus joelhos tremeram. Por que o silêncio? Por que não um grito? Por que não o som de garras na terra? E então percebi. O silêncio não era o efeito colateral, era a arma. Se não há som, não há aviso. Se não há som, não há eco. Se não há som, o corpo humano, acostumado a decifrar a profundidade e a direção de ameaças pelo ruído, fica cego. Éramos criaturas de eco, e ali eu estava, em um abismo sonoro, desorientado e indefeso. O primeiro movimento foi instintivo e desesperado. Girei e corri. Não para a frente, mas em uma diagonal irregular, esperando que o terreno acidentado me desse alguma vantagem contra a forma que eu não conseguia definir. Meus pés atingiram a terra e, embora eu estivesse me movendo rapidamente, aterrorizado, o barulho era quase inexistente. Eu estava pisando no som. Cada passo era abafado, roubado pela mesma força que silenciara a floresta. Era como correr na areia molhada, mas o amortecimento vinha de uma fonte sobrenatural. Foi um desenvolvimento aterrorizante. Eu corria para escapar, mas a ausência de ruído nos meus passos confirmava que a zona de influência da entidade estava se movendo comigo, ou talvez eu estivesse correndo dentro dela. Enquanto eu avançava,
Meus olhos tentavam desesperadamente captar qualquer coisa que fosse normal. Um grilo, um pio de coruja, o farfalhar de folhas, nada. A única coisa que ouvia era a pulsação frenética do meu próprio sangue martelando em meus ouvidos. E o som era tão alto, tão ensurdecedor por contraste, que pensei que meu cérebro fosse explodir. Era a única testemunha sonora da minha existência naquele vácuo. De repente houve uma interrupção de padrão. Não veio de fora, veio de dentro da zona de silêncio, perto daquela mancha negra. Não era um som natural, nem humano. Era um clique. Um único, breve, seco e metálico clique, como se dois ossos ocos tivessem se tocado por um milissegundo. O ruído foi tão inesperado e tão isolado que quebrou a tensão de uma forma destrutiva. Meu corpo congelou. Não era o som de uma mandíbula ou um pé, era o som de algo ajustando a si mesmo. E quando o silêncio retornou, imediatamente mais pesado e mais profundo, eu soube que o confronto havia passado do estágio de caçada para o abate. Minha mente começou a falhar. O oxigênio parecia rarefeito, talvez porque o medo estivesse roubando todo o meu fôlego, ou talvez porque a própria entidade estivesse sugando a energia cinética do ambiente, incluindo a vibração das moléculas de ar. Eu me forcei a continuar correndo, caindo, levantando, sempre movendo-me para longe do ponto onde o clique havia ocorrido. Eu estava dissociando. Não sentia minhas pernas. Minhas mãos, arranhadas pelos espinhos invisíveis da escuridão, estavam dormentes. Comecei a me perguntar se eu já estava morto, se o que eu vivenciava era apenas a memória residual de um corpo que já havia sido engolido pelo silêncio e que os cliques foram o som da minha espinha se quebrando. Mas o medo era visceral demais, real demais. Eu estava vivo e a ameaça estava reengajada. Eu tropecei em uma raiz grossa e caí de joelhos. O baque foi absorvido. Meu grito de dor foi roubado. Levantei os olhos, esperando ver a mancha negra me alcançando, mas algo ainda mais terrível havia acontecido. A forma estava parada. Não estava mais se movendo para perto. Em vez disso, estava crescendo. A mancha negra começou a se esticar, a se afinar e alongar de forma que desafiava a gravidade e a lógica. Não era mais apenas uma ausência de luz, mas uma figura que se tornava definida pelo seu contorno perfeitamente liso contra o fundo confuso do resto da floresta. Era impossivelmente alta, alcançando as copas das árvores baixas, e incrivelmente magra, como se tivesse sido esticada em uma máquina de tortura. Foi o clímax da revelação. Não era um monstro de carne e osso, era uma distorção. A entidade, agora visível como uma silhueta quase bidimensional, estava me observando. Onde deveria haver uma cabeça, havia apenas um ponto de escuridão mais profunda, um funil de negação visual. E eu entendi o propósito do silêncio, o loop que precisava ser fechado. Aquilo não caçava som, aquilo se alimentava de som. A floresta emudeceu porque ela precisava esvaziar o palco. Precisava eliminar todos os ruídos parasitas, o farfalhar das folhas, o canto distante do pássaro, para poder se concentrar no banquete principal. O som da minha vida, o ruído da minha fuga, o som que definiria o meu fim. O silêncio era a câmara de pressão, e eu era o objeto a ser esmagado. O clique anterior não foi um ajuste, foi o som da sua boca. O único ruído permitido em seu domínio, o som de sua mandíbula se preparando para a deglutição final do barulho da minha agonia. Seu corpo distorcido começou a inclinar-se lentamente, como um mastro de navio cedendo ao vento, exceto que não havia vento. Era a própria gravidade que se curvava à sua vontade. Senti uma pressão física esmagadora, como a que se sente quando se está muito fundo no oceano, mas era uma pressão acústica. Eu tinha que fazer barulho, eu tinha que quebrar o silêncio, não para fugir, mas para forçar a entidade a lidar com uma alimentação desorganizada, a reagir ao ruído não processado. Reuni todo o ar que o pânico havia me roubado.
Meus pulmões se expandiram em uma tentativa desesperada. Eu não ia gritar de medo, eu ia gritar de pura, obstinada e irracional existência. Abri a boca e liberei um berro. Não era humano, era uma mistura de som gutural, um uivo rasgado, algo que veio das profundezas da minha alma, carregado não apenas de terror, mas de uma recusa absoluta em ser consumido silenciosamente. O som atingiu a barreira sônica daquela coisa. A reação foi instantânea e violenta. A silhueta distorcida não recuou, mas vibrou. O contorno liso se quebrou por um instante, como vidro rachado, e o buraco de escuridão se agitou. O grito, porém, não durou. O silêncio era um predador mais rápido. Minhas cordas vocais foram pressionadas, não fisicamente, mas pela supressão atmosférica. O berro foi estrangulado em um chiado gutural, e o som da minha própria voz morreu a 1 metro de distância da minha boca. Eu estava gritando, mas o som não viajava. O silêncio era a minha cova. Mas o breve momento de ruído foi suficiente. Foi uma interrupção na caçada perfeitamente calibrada. A entidade, desestabilizada, perdeu sua coesão. Pelo que durou menos de 1 segundo, o perímetro da escuridão se desfez, e as sombras normais da floresta inundaram o espaço que antes era o seu corpo. Não durou mais que um piscar de olhos, mas foi a minha chance. Eu não pensei em correr para longe, pensei em correr através. Atirei-me para o lado, rolando sobre a terra úmida, diretamente para onde a entidade havia estado, forçando a entrada no seu próprio domínio mudo. Se eu pudesse passar pela zona de maior pressão, talvez eu pudesse alcançar o outro lado da caçada. Senti a coisa me tocar. Não foi um toque de pele ou garra. Foi uma frieza que não era de temperatura, mas de vazio. Uma sensação de que o próprio calor da minha vida estava sendo sugado para fora, como se eu tivesse mergulhado em um tonel de nitrogênio líquido invisível. Foi um instante de dor e de perda absoluta de identidade. Passei. Rolei para fora da zona de influência a metros de distância e me arrastei sob um emaranhado de samambaias. E então o mundo explodiu. O silêncio foi quebrado por uma avalanche sonora. Não foi o som da entidade, foi o som da floresta voltando. Todos os ruídos que tinham sido suspensos, o vento sibilando, a queda distante de um galho, os milhares de insetos recomeçando suas sinfonias noturnas, vieram de uma vez, um tsunami de som que fez meus tímpanos doerem e minha cabeça girar. Eu estava fora da zona de caça. A entidade havia perdido o foco ou, talvez, não pudesse manter a câmara de pressão sonora com um ruído ativo, meu berro sufocado em seu registro. Eu me arrastei para longe, chorando, gemendo, tossindo. Cada som agora um tesouro precioso. Olhei para trás, mas a silhueta alta e escura havia desaparecido. Restava apenas a floresta, barulhenta, confusa, mas gloriosamente normal. O clímax estava concluído. A floresta estava viva novamente, mas eu estava destroçado. A conclusão definitiva é que eu sobrevivi, mas não ileso. O silêncio me ensinou que existe um tipo de fome que não é física, mas metafísica, uma fome pela própria vibração da vida. Escapei da floresta naquela manhã, ensanguentado e traumatizado, mas o pior dano foi na minha percepção. Hoje, anos depois, estou em segurança, no meio da cidade, cercado pelo ruído constante do tráfego, das buzinas, das conversas, mas às vezes, em momentos de tranquilidade inesperada, no meio de uma frase interrompida ou quando o trem passa e deixa um breve lapso entre o barulho e o seu retorno, eu ouço. Não é um ruído, é a antecipação dele. É a percepção súbita de que o barulho ao meu redor é apenas uma ilusão frágil, um véu fino, e que, se eu parar de respirar e me concentrar, posso sentir, no limite da minha audição, o peso insuportável de um silêncio que está sempre esperando para ser chamado. Se você está em um lugar barulhento, agradeça a cacofonia.
Se você está na floresta e ela de repente se cala quando você olha para trás, não grite. Apenas corra e continue fazendo o máximo de barulho possível, pois o silêncio é a sua morte. E o som, por mais aterrorizante que seja, é a única prova de que você ainda está ali.